como norma de conduta para a sua vida. Então eu desejo que os irmãos meditem nas Escrituras, que os irmãos tenham um sentimento e um desejo de que Deus seja o Senhor da sua casa, que não sejam palavras de domingo motivacionais para lustrar o nosso ego, para nos fazer sentir bem. Não, irmãos, a coisa é séria. Nós estamos numa guerra tremenda nesse mundo e a família, ela é a mola principal. E eu vou falar do dinheiro, das finanças hoje. Existem muitas coisas, existem muitos assuntos, existem muitas formas de abordar. Então, a minha é uma, não é a única, não é a primeira, não é a mais correta, não é a mais errada. É uma forma que eu vejo com relação a finanças na família, porque, pasmem, né? Depois do sexo, depois da área sexual, as finanças são o segundo maior motivo de desavença entre os casais. As finanças são uma dos venenos, das armas que separam casais, que destroem lares. As finanças. Uma finança mal constituída é como saúde, como a sua saúde, como a minha saúde. Se ela é má constituída, se ela tem uma má formação, ela desenvolve doenças. Então, as finanças afetam a saúde, elas provocam estresse, mau humor, elas vão provocar que você tenha, por provocarem problemas na sua saúde, você às vezes não tem nenhum plano de saúde por causa das finanças. É caro, ainda mais nesse país. Então a saúde fica abalada. As finanças afetam a educação, porque você não pode fazer seus cursos, você não pode colocar seus filhos numa escola que você deseja, você não consegue aprimorar os seus conhecimentos, você não consegue fazer a sua faculdade, você não consegue fazer o seu mestrado, o seu doutorado, porque a finança está desequilibrada. Você não consegue fazer uma criação de filhos ou manter a criação dos seus filhos quando as finanças estão ruindo. Ah, por quê? Por quê? Por quê? Porque você não tem tempo de qualidade, você não tem tempo para os seus filhos não te veem, e por não te verem, olha o perigo, eles não têm o teu exemplo. Ou bom ou mal, o menino ou a menina precisam ver a figura dos pais em casa, na medida do possível. Não estou dizendo para ninguém enforcar o trabalho, deixar de trabalhar, então agora vou ser o exemplo. Não, aí você vai ser um mau exemplo. Vai dizer, mas meu pai não trabalha, de onde vem o dinheiro? Como é que faz? Então, você precisa de tempo, de qualidade na criação dos seus filhos. Procura fazer uma matemática correta para que você não se exponha demais e trabalhe demais e produza demais e proveja demais à sua família e aos seus filhos e eles não te vejam. É interessante que se trabalhe nesse país 7 dias por semana, 24 horas, se preciso. É o lema do sistema capitalista, é o lema desse país, é o lema de nós que hoje não temos mais um boi para trocar, nós não temos sal para sair trocando. Hoje a coisa mudou, é dinheiro, de fato é dinheiro. Não são notas, não é papel que se faz em casa, que se fabrica, é dinheiro. E o dinheiro tem um custo, e esse custo é a nossa força de trabalho. E a nossa força de trabalho é mediante a produção, que nós vamos e fazemos e blá, 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 blá. Só que isso não pode, irmãos, nos tornar escravos a ponto de nós ficarmos tão dependentes do trabalho e deixarmos tudo para trás. Há um ditado que diz, em primeiro lugar, as primeiras coisas. Em primeiro lugar, a família. Ah, mas se não for trabalhar, não tem pão. Então, faça uma média, de tal forma que você consiga o pão, mas você esteja presente, não se ausente da sua casa. Não se ausente, marido, esposa, não se ausente, porque é uma porta que você abre para todo tipo de mau comportamento e de ruptura no futuro. Está falando com experiência de casa? Não. A leitura, os tantos de livros, as tantas conversas, aconselhamentos que nós participamos, que nós damos, que nós estamos, que nós vemos, nosso mundo ao redor nos mostra que é isso. Você ficar escravo do trabalho, você ficar uma pessoa que só pensa em dinheiro é perigoso. Pode fazer bem num primeiro momento, aos seus ouvidos, aos seus olhos, mas não é tudo, não é tudo. O relacionamento entre o casal é afetado quando a vida financeira também vai mal. Que mulher que gosta de sair com o marido, sendo que ele não... onde nós vamos comer? No fast food, né? Se eu disser para mim, vamos comer hoje, ela espera um restaurante. Se eu disser que vou no Burger King, se levar ela no Taco Bell, é por lá mesmo que eu fico, o corpo estirado no chão, porque não vai dar certo. O relacionamento do casal demanda algumas coisas. E por falar nisso, eu achei uma caixa de bombom, irmãos.
Eu escondi tão bem escondido para dar no Natal, que eu fui achar ela hoje. Eu achei ela hoje. Pensa que coisa. Ok, mas volta aqui. O relacionamento entre o casal, quando as finanças elas estão doentes, a finança está pendente, irmãos, é um problema, porque o marido e a esposa vão ter atrito. Ninguém dorme em paz. Conta. Ou então trabalha demais, eu nem vejo, eu entro, ela sai. É um problema. As finanças afetam o lazer. Quem não gostaria de viajar, de sair? Só ver futebol pela televisão não tem graça. Só olhar aquele lugar paradisíaco, irmã de Janda, lá no Haiti, aquela ilha maravilhosa. Tem que pisar lá. Mas para isso, as finanças precisam estar em ordem, precisam estar em dia. Nós precisamos de lazer, nós precisamos de descanso. Mas Jesus não tinha lazer. Me falam de Deus tinha lazer. Ele descansou no 7º dia para nos dar o exemplo de que há necessidade de nós pararmos num determinado momento, porque nós não somos máquina. Nós precisamos de um tempo de relax. Nós precisamos de lazer. Ainda que você não vá para lugar nenhum, mas o tempo que você puder descansar e falar, olha, não tem que me preocupar com nada. Porque, irmãos, a falta do dinheiro e o excesso dele faz um excesso nem tanto que põe implante, mas dá uma perda de cabelo, não é? Os irmãos, não é porque a gente não tem muito não, mas pensa que uma pessoa que tem problema financeiro, ela não dorme, ela não sossega, ela não consegue conversar, ela não consegue pensar, porque o problema, o foco está ali. Tem uns mais sem vergonhinhas que conseguem, né? Que deve para todo mundo e não estão nem aí, joga para cima e vai. Mas no normal é que a pessoa se preocupe sim. As finanças, um outro perigo é que elas desequilibram. As finanças, quando mal pensadas, elas desequilibram. Por quê? Porque tem gente que tem impulso por compra, né? E geralmente compra desnecessária. Nós estamos nos Estados Unidos da América do Norte, um país que consome 1/4 de tudo que é produzido no mundo. 1/4 ou 60%? Eu acho que é 60%. E tudo que se produz vem para cá. Os outros 40%, o mundo se distribui. O mundo reparte. 60%, irmão, de tudo é aqui. Como eu disse uma vez, vejam as frutas. Esses dias eu achei uva do Peru. Eu nem sabia que no Peru tinha uva. Mas não falta uva de dezembro a dezembro, porque tudo que é produzido no mundo chega aqui, vem para cá, para aqui. E aqui a indústria do consumo ela é alta. O governo dá o crédito, você não consegue dizer que você é um bom pagador se você não tiver crédito. E o seu crédito gira em torno do consumo. Então você é incentivado a comprar coisas para pagamento em 2022, né? Compra agora, mas comece, mas tudo bem, tem que pagar um mínimo, mas olha, até 2022, nada de juros. Olha, compra um carro, 0 de entrada, 0 de juros, compra um carro. E assim vai, o país ajuda. Aí um dia você quebra, e há uma lei para isso, que você quebra, e o governo fala, tudo bem, você quebrou, nós vamos te dar uma chance de você se recuperar de novo, porque eles entendem que eles te deram oportunidade, ou que eles te incentivaram a comprar, e eles sabiam que se você não tivesse cuidado, você quebraria, mas já que você quebrou, então eles te ajudam de certa forma. Então esse país é um país em que o mundo inteiro fala, Mamon habita lá, porque as finanças, o dinheiro, ele está aqui, e a partir dele nós consumimos o que nós queremos, o que nós precisamos e o que nós não precisamos. E na maior parte do tempo, nós corremos atrás de coisas que nós não precisamos. Nós queremos, mas nós não precisamos. É um telefone novo, é uma roupa nova, é um sapato novo. A coisa aqui é tão boa, irmãos, que os irmãos podem ver que quase nada se desgasta. Se a gente não joga fora, se a gente não abre mão, não vejo ninguém com camisa puída, né, com um botão já com 6 cores de linha, porque já foi posto, caiu, pôs, caiu. Nós andamos com as roupas sempre em dia. Sapato é quando você acha um outro melhor que você, homens pelo menos, descarta, as mulheres guardam. Mas geralmente você pega e compra, você olha o seu, mas ainda está inteiro. Manda para o Brasil, dá para alguém, manda para o Goodwill. Porque a coisa não desgasta e nós somos impulsionados a comprar. Então o impulso por compra é um desequilíbrio em que nós queremos sempre o mais atualizado. Eu vi esses dias uma televisão que faz curva de 75 polegadas, 4K. Irmãos, uma pechincha, menos de $1.000. Eu falei, eu tenho uma de 55 reta, plasma, igual, que quando comprou na época foi $1.500, hoje ela está por 700, 600, ainda porque está usada, uns $200 você compra. Eu falei, tem uma mais nova, mais bonita, mais grande, por essa pechincha, uau! Mas só que eu particularmente, meu coração não se assanha com novidade de eletrônico.
De carro também não. É coisa de homem, né? Mas eu sou homem e não me deixo levar por essa. Nós nos endividamos. É um perigo de você não ter a sua finança em ordem. Você se endivida. Por que você se endivida? Porque compra mais do que precisa. Compra mais do que pode pagar. Você não faz poupança. Quantos aqui fazem poupança? Estão há 389 anos na América. Se voltarem para o Brasil, vão ter que morar na casa da mãe. Não, mãe não. Se a mãe deu sorte... Não vou nem... Não é piada de mau gosto, não. Mas se a mãe deu sorte e morreu, não vai te ter em casa. Porque depois de tantos anos voltar para casa, por favor, você tem que ter tido uma poupança e pelo menos ter a dignidade de voltar e dizer, olha, tem um lugar para ficar, para morar. Eu vou me virar, mãe. Eu não vou mais ficar aqui dependendo da senhora, não. Que a coitada deve estar até aposentada nessas alturas como a minha. E o sonho dela é que eu voltasse. Mas hoje, como é que nós vamos voltar em 5? Quebra minha mãe e a poupança dela e a aposentadoria dela. Mas nós temos que fazer uma poupança, isso para a vida. Gosto versus necessidade. É um desequilíbrio. Nem sempre o que você precisa é o que você gosta. E quase nunca o que você gosta é o que você precisa. Você gosta, mas não é o que você precisa. E nós, muitas vezes, agimos por impulso no gosto e não na necessidade. Atenda às necessidades da sua família primeiro. Nós vivemos como sombra e assunto a terceiros. Eu pus como sombra e assunto para eu não me esquecer. Porque tem gente que gosta de viver como sombra para os outros. Como assim? Fulano faz, eu também faço. Fulano trocou, eu também vou trocar. Fulano comprou uma casa, eu também vou comprar. Fulano saiu, foi viajar, também vou viajar. Você não pode, você não tem condições, mas você faz porque ele fez. Já está no erro. Então você vive na sombra de olho dele. O que ele fizer, eu faço. E muitas vezes ele pode e você não pode. Aí você quebra a cara. Vai lá o Rômulo e compra um Corvette. Eu vou lá e eu vou comprar um Corvette também. Não tenho nem dinheiro para andar de Fusca, vou comprar um Corvette, mas porque o Rômulo comprou, eu estou de olho. Viajou com a Letícia. Fábio, vamos viajar também. Mas a gente não tem dinheiro, não tem problema não. Põe no cartão, vamos viajar. A gente viaja. Isso é viver na sombra. Você querer mostrar para os outros, geralmente pessoas do seu meio, que você não quer ficar por baixo, principalmente aqui nós, né? Foi ver as neves na Carolina, eu vou ver as neves acima da Carolina, eu vou para Nova York. É um gosto seu. Se você gosta, amém. Se houve como um despertamento, como um incentivo, faça. Mas não faça porque o outro está fazendo sem você medir as suas condições. E viver como assunto de terceiros é aquela pessoa que compra para que os outros comentem. Você viu o pastor Vanderlei? Uau, comprou uma casa nova, 16 quartos, 13 banheiros, uau. Também vou comprar uma de 17, porque se ele é pastor e eu trabalho, eu sou empresário, porque eu não posso, 17. Pois vai limpar 17 cômodos a mais, sem necessidade. Mas vive em função do que os outros pensam. E pensam que não tem gente assim? Eu acho que não, né? Aqui provavelmente não. Os que pensam assim, os que são assim não vieram. Então, as pessoas vivem como sombra ou como assunto de terceiros. Isso detona as finanças da família. Principalmente quando a mulher fala, você viu? Ela acabou de comprar um vestido melhor que o meu. E o meu, olha só, comprei ontem. E você não me dá dinheiro para eu poder ir comprar? Aí arrebenta. Não, então, por aí vai. Um outro perigo que desequilibra, exclusão matemática. Estou devagar, porque depois eu vou no texto aí. Exclusão matemática. A pessoa não sabe fazer conta. Quanto custou? Pode pagar em 300 vezes. Ok. Pode pagar em 500 mil vezes. Ok. Cabe no meu bolso, eu pago. Mas não sabe quanto está pagando de juros, não sabe quanto isso custa. Quanto isso, na verdade, vai acabar te custando. No Brasil, mais de 400%, certo? É os juros dos cartões de crédito subindo e o governo quer que baixe. Irmãos, eu falei 400% ao ano. Aqui nós com 25%, a gente já, meu Deus, e é muito. 25%, lá é 400%. Porque não sabe fazer conta. E a conta é simples. Eu não posso gastar mais do que eu recebo. Eu não posso passar do meu limite. O Bank of America vai amar quando você passa do seu limite, porque é 35 por transação que você passou, certo? E dói. Mas quando você sabe que você tem 100 e você pode gastar 100, você vive com 100. Então a bênção do Senhor não está no fato de você ter muito dinheiro, porque tem gente que tem muito dinheiro e deve muito. Tem gente que deve bastante. Esses dias, outra informação inútil, Johnny Depp, certo? Que fez Piratas do Caribe, dizem que ele está na bancarrota, está quase quebrando, porque ele precisa gastar $2 milhões por mês. É o gasto dele mensal. Uai, meu Deus, que bom para ele, que ele pode. Mas que ruim quando ele
para pensar e fala, eu já não estou mais podendo gastar 2 milhões e não baixo o padrão. Matemática tola. E nós cristãos não podemos viver assim. Como é que nós podemos viver em equilíbrio? Nós temos que gastar o tanto que nós ganhamos. Nós precisamos viver dentro de um orçamento. Você já parou para pensar quanto você ganha por mês? Tem semana que ganha muito, semana que ganha pouco, semana que não ganha nada, semana que ganha bastante. Mas na média, quanto você ganha? Você precisa fazer um orçamento. Eu ganho tanto, as minhas despesas são de tanto, e isso eu posso. Porque eles pedem para que você gaste no máximo 50%. E como eu fiz 3 anos de economia, aí parei. 3 anos de economia, e nos primeiros anos tinha a economia doméstica, eles ensinavam esse tipo de coisa. Eu falei, mas precisa me ensinar como fazer com o meu dinheiro? E os professores falavam, nós ensinamos vocês com o dinheiro de vocês, porque um dia vocês vão ensinar os outros com o dinheiro deles. Então é importante que você não perca o seu, para que você não perca o dinheiro deles. E eles diziam que nós tínhamos que economizar ou gastar 50% do que ganha. Ganho $1.000 por mês, você pode gastar 500. Os outros 500 você divide 30%, $300, você põe para lazer, para sair, para descansar, para comprar uma roupa ou para comprar alguma coisa que vai te fazer bem, que realmente vai fazer a sua mente ficar azulzinha, tranquila. 30%. Os outros 20% para todos nós é poupança. Ganho 1.000, então $200 obrigatoriamente eu tenho que fazer uma caixinha e vou para lá. Esse ano nós começamos um propósito parecido, mas só que já tem fim essa poupança. Aí a Fábio, eu pedi para ela embrulhar uma caixa toda bonita de presente, fazer um buraquinho pequeno para a gente não defraudar a caixa, né? Se é que os irmãos me entendem, um buraquinho bem pequeno e fino, e ali eu falei, não vai moeda, é só para passar nota. E eu falei, vamos começar com uma coisa bem simples, $30 por semana. Então toda sexta quando eu receber, $30, porque no fim do ano nós vamos abrir a caixinha para ver quanto tem e a gente vai torrar. Nós vamos para qualquer lugar, vamos para Nova York, vamos para Sarasota, mas a gente vai. Nós vamos fazer alguma coisa extravagante, mas isso se chama poupança. Para investimento futuro, poupança. Então nós somos em 5, imagina se eu fosse deixar para a última hora. E nós precisamos programar e deixar de ser improvisadores. Isso mata a igreja. Agora nós vamos ao texto, por favor, Igor, Atos 4, versículo 32. Quem trouxe a Bíblia? Levanta a Bíblia para eu ver quem trouxe. Deus, está morrendo a Bíblia, menos da metade. Jesus, vai deixar de ser livro vendido em poucos meses. Mas os irmãos vão ler comigo na tela, tá bom? No 3. Bora lá. 1, 2, 3. Não, tem gente que não está lendo. Quem sabe português, por favor, levanta a mão. Amém. Vamos lá. Da multidão. Isso, vai embora, vai indo. Não desiste. Então disse Pedro: e vendendo, desiste não, irmão, sai na gravação. Não mentiste aos homens, mas a Deus.
Sim, portanto, tornou-se Pedro. Hooray! Está vendo? O pastor Maurício deve estar orgulhoso. Não está aqui, ele está num momento interessante de descanso hoje. É domingo, calhou de ter que ser hoje. Então ele certamente deve estar ouvindo, deve ter reconhecido voz por voz. Você que não leu, vai te ligar essa semana. Os irmãos entendam que aqui em Atos 5, Atos 4 já começa com uma citação dizendo que houve uma necessidade e, em função dessa necessidade, um homem chamado Barnabé, que nós conhecemos mais por Barnabé do que por José, ele vendeu uma mesma propriedade e trouxe aos apóstolos. Havia um fundo comunitário, havia todo o dinheiro que se trazia aos apóstolos. Trazer aos pés dos apóstolos significa que jogava nos pés deles, não era isso não. Trazia para os apóstolos e eles então, olha, está aqui o nosso tesoureiro Igor, está aqui o dinheiro para qualquer necessidade que houver entre os nossos congregados, entre a nossa comunidade, seja atendida. Porque as pessoas estavam tão certas que Jesus voltaria por aqueles dias, após passar por um tempo tremendo, porque os irmãos vejam que Jesus havia recém-morrido, falado, feito milagres, e as pessoas ficaram quietas, porque Jesus havia morrido, mas de repente vem a promessa de Jesus e reacende o fogo no coração delas. Então elas tinham certeza que Jesus voltaria por aqueles dias. Eles estavam certos e convictos de que Jesus estava voltando e eles não queriam então se desgrudar, já que perderam num primeiro momento aquele medo das autoridades. Olha, o mestre foi embora. Porque o capítulo 1 de Atos, ele vai falar sobre a ascensão de Jesus e ele começa a falar sobre a igreja. O capítulo 2 de Atos aqui, quando nós voltamos um pouquinho também, e ele fala no 1 ainda sobre a escolha daquele que foi o seguinte a Judas, não precisou nem o STF, eles escolheram e disseram, o Espírito Santo disse, é Matias, o substituto de Judas. Aí lá no capítulo 2 vem a promessa do Senhor, o Consolador desce e eles se enchem de alegria, se enchem de força, se enchem de incentivo. O apóstolo Pedro faz o primeiro discurso sem apelo e mais ou menos 3.000 pessoas falam, nós precisamos desse mesmo Jesus. Então, olha, eram quase 120, já agregou mais 3.000 e mais alguns que foram chegando. Aí então no capítulo 3, Pedro e João fazem um milagre de um coxo. E vocês vão ler que vem então uma perseguição e eles são ousados. E Pedro faz uma segunda pregação, quase 5.000, 5, 3, 8, mais 120, 8, 120, e está crescendo a congregação, isso em questão de dias, em questão de tempo. Aí no capítulo 4 vem a primeira perseguição, eles são soltos, e eu fiquei impressionado com o versículo 31, que a gente cantava muito tempo atrás, um cântico que falava que a terra tremia, o céu tremia, tudo tremia. E olha, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Sabe o que é tremer um lugar? Os irmãos já pararam para pensar se um dia nós tivermos uma experiência parecida de nós orarmos e o lugar aqui tremer. Não um terremoto, que vai cair tudo. Não, mas você sentia as estruturas do lugar tremendo e as pessoas sabendo que Deus estava presente por causa de uma necessidade, de uma oração. Então, engraçado é que aí vem nesse capítulo 4, essa oração que estremece o lugar e conta a história de Barnabé, que vai ser parecida com a história de Ananias e Safira. Sendo que Ananias, no Antigo Testamento você vai encontrar com H, significava aquele a quem Deus foi gracioso. E Ananias me parece que não foi gracioso nem achou graça em nada com relação às coisas do Senhor. Mas o capítulo 5 fala, um certo homem. Então dá a entender que Ananias não era muito íntimo. Ele talvez vinha, saía, ia, saía, estava tentando se convencer de alguma coisa. Como muitos que vem, não vem, vem, não vem, não vem, não vem, não vem, não vem, aí vem, aí dali a pouco não vem, 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 e não vem, e não vem, aí vem.
Entendeu? A matemática da constância. E ele entrou nesse texto como um certo Ananias. Não falou o Ananias. Ele não era conhecido da congregação. Ele não era conhecido da comunidade. Então olha para o lado e vê se você conhece ou se você é conhecido. Se você não for conhecido, começa a se preocupar, hein? Se não conhecem o seu nome, se não te conhecem, é porque você está nesses do vou e nunca vem. Então, presta atenção. Mas no caso de Ananias, ele havia entrado em acordo, conforme os irmãos leram, com a sua esposa de vender uma propriedade, resolveram então se achegar ao mundo apostólico, ao mundo evangélico, ao mundo dos cristãos, daqueles que seguiriam a Jesus. Venderam uma propriedade, e essa propriedade por um preço X, mas eles combinaram, quer saber? A gente não vai dar tudo não, a gente vai viver lá, mas a gente não vai dar tudo. Mas por quê? Vamos viver onde? Mas a gente se desfez de tudo, estate sale. Não se preocupa não. A gente vai ficar com uma partezinha, que de vez em quando a gente pode dar uma saidinha ali no Rio, que não é o de Janeiro, mas a gente pode ir lá para aqueles montes, atravessar as colinas e conhecer outras cidades. Então a gente vai lá, deixa comigo, eu vou lá. E a Bíblia fala que o seu Ananias chegou, e Safira é isso mesmo, significa beleza. Em 1923 acharam lá uma caixa mortuária com os ossos, muito bonita, em Jerusalém. Acharam no sentido de que eles já estavam procurando, então não foi achado, eles sabiam que ia estar por ali, os historiadores, e eles disseram que era tão bonita, e havia uma inscrição em grego e em hebraico, chamado Safira. Então eles dizem que essa caixa mortuária bonita, com certeza era dela, porque era bonita. Então esse senhor Ananias chegou aos pés de Pedro e falou: Pedro, senhor Pedro, pastor Pedro, bispo Pedro, sei lá, apóstolo Pedro, né? Mais gracioso, apóstolo Pedro, trouxe aqui o dinheiro da propriedade que nós vendemos e gostaríamos de depositar aos senhores para a nossa comunidade. Aí não se sabe se alguém falou, não se sabe se o Espírito Santo revelou, mas o fato é que Pedro falou: por quanto você vendeu? Vendi por tanto, por tanto. E o apóstolo Pedro deve ter dado aquela pausa, falado: meu Deus, eu vou ter que falar. Mas eu vou falar. Ananias, não é verdade. Por quanto você vendeu? Se fosse nos dias de hoje, eu contemporizando. Quanto você vendeu? Vendi por tanto. Está desconfiado de mim? Não, mas você vendeu por isso? Vendi por isso. Dê graças a Deus que eu estou trazendo e te dando. O apóstolo Pedro, irmãos, ele não amaldiçoa. O apóstolo Pedro, ele não julga. O apóstolo Pedro, ele tem uma palavra dura em relação a isso, conforme os próprios irmãos podem observar, que ele diz assim, no versículo 3: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do campo, do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu, e vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Sabe o que o apóstolo queria dizer? Olha, Ananias, você não era obrigado a trazer nada. Você podia se juntar, mas você resolveu entrar na regra, você resolveu ser um de nós como nós, você resolveu vir até nós, você não era obrigado, se você não vendesse, continuava lá, não era teu. Você vendeu, não continua o dinheiro na sua mão. Por que você vem mentir, querer fingir, querer achar que vai me enganar? Você não está mentindo a mim, você está mentindo ao Espírito Santo. E depois no versículo 4 ele fala: você está mentindo a Deus. Ananias de repente quis fazer graça, quis ser popular, quis ser pop. E assim como Barnabé deve ter sido honrado, chamado: estamos recebendo oferta do irmão Barnabé, Deus abençoe, aquela festa, aquele festejo. Eles devem ter pensado: vamos nessa também, para eles verem que nós somos iguais. Mas eles fizeram isso talvez movidos por um coração não generoso, por um coração que não estava no padrão de Deus. Hebreus 13:5, a parte primeira diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes.
É o apóstolo falando, olha, vocês não podem ser apegados ao dinheiro, vocês não precisam mentir para Deus, porque se alguém mente para Deus, mente para o companheiro, mente para o parceiro, mente para o patrão, mente para o sócio, mente, porque é agarrado ao dinheiro, porque ama o dinheiro, porque gosta do dinheiro. E a Bíblia fala, não faça assim, não seja amarrado a sua vida, não seja você um ganancioso que ama o dinheiro, se contente com o que você tem, porque se você ficar desejando mais, você vai ser enlaçado pelo dinheiro. Timóteo 6,10, está aqui pertinho de Hebreus, diz assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça do dinheiro se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Sabe o que é isso? Correr atrás do dinheiro por nada, porque gosta do dinheiro. Os irmãos sabem que quando começou a imigração brasileira no Japão, vários japoneses, homens, foram para lá, nunca mais voltaram, mandavam dinheiro, depois o dinheiro foi diminuindo, pararam, aí descobriu-se que o número de brasileiros, japoneses, casados lá no Japão, refazendo a sua vida, era grande. E a vida para trás, ficou para trás. Mulher, filhos, sonhos, projetos que haviam dito que cumpririam e não voltaram para fazer e não honraram, porque amaram o dinheiro, amaram estar lá. Aqui na América igual. Será que ninguém veio do Brasil com uma situação lá, olha, de promessa, de desejo, de auxílio, de ajuda, veio para cá, se amarrou nessas coisas e olha, abandonou, esqueceu o projeto lá atrás? Eu não vou julgar e nem estou julgando, não conheço, não sei qual é a história de cada um, mas se a história é para acumular, para ter dinheiro, para ganhar, toma cuidado, que a sua alma vai ficar enlaçada, porque o dinheiro ele pode trazer embaraço, o amor ao dinheiro vai trazer dificuldades para a vida de qualquer um que se apaixona pelo dinheiro. Dinheiro é pior do que se apaixonar por uma moça que não gosta de você. A moça que não gosta, pelo menos dá um fora, você chora, amarga, esquece. Mas o dinheiro, quando você se apaixona por ele, você começa a trabalhar por ele, você nunca se farta dele. Eclesiastes 5,10 diz assim, quem ama o dinheiro jamais, nunca dele se farta. Quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade, também isso se acaba, também isso vai. E quando você abre seus olhos, você está velhinho, não aproveitou nada da vida, porque você estava agarrado, amarrado ao dinheiro. E ele manda um conselho a todo aquele que quer estar à frente também como os obreiros. É padrão essa leitura, 1 Timóteo 3,3. O obreiro, não dado ao vinho, não violento, porém cordato. Inimigo de contendas, briguento. Inimigo de contendas é pacifista, o obreiro, não avarento. Infelizmente, falar em dinheiro na igreja é um problema, porque nós temos tantos maus exemplos, tanta gente avarenta, tanta gente que provocou escândalo, tanta gente que roubou, tanta gente que machucou, tanta gente que torceu. E tantas histórias que nós ouvimos e sabemos que hoje, quando nós falamos de dinheiro na igreja, a pessoa até grava no iPhone para colocar no Facebook para falar, está vendo o que estão falando na minha igreja, que parecia que era perfeita, que não falava em dinheiro e agora só fala em dinheiro, está falando em dinheiro, o que acontece? Não acontece. Irmãos, Deus tem prazer em nos abençoar, mas dentro de princípios e padrões. Entretanto, a teologia da prosperidade que foca apenas no Pai dinheiro, no Deus dinheiro, que faz com que a pessoa pense tudo sobre dinheiro, sobre regozijo nessa vida, sobre tudo para esta vida, ele se apaixona pelo dinheiro e o dinheiro se torna o seu Deus, e por isso nós não falamos nos perigos de nós não termos uma vida financeira abençoada e abundante. Nós lemos o texto de Deuteronômio 28, que nem deveria ser o caso, mas Deuteronômio 28, quando nos é propício. Bendita será a tua sementeira, bendita será a vide do campo, bendito os teus animais, bendito, bendito, bendito. Aí nós gostamos. Mas a contrapartida de Deus, no nosso entendimento, é que nós hajamos com equilíbrio e com responsabilidade, apartados do dinheiro, no sentido de que o dinheiro não domina a minha mente, o dinheiro não domina o meu coração, o dinheiro não domina as minhas amizades, o dinheiro não domina a minha fé, o dinheiro não domina a minha cama, o dinheiro não domina a minha mesa. O dinheiro é um assunto terrível para aqueles que amam, porque o coração está cheio. É briga por causa de dinheiro, é alegria por causa do dinheiro, é festa por causa do dinheiro, é traição por causa do dinheiro, é corrupção por causa do dinheiro, é morte por causa do dinheiro.
É dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. Mas a Bíblia fala, olha, toma cuidado, não se deixe levar por esse tipo de coisa, seu coração não se apaixone, saiba que Deus domina sobre todas as coisas, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o dono de todas as coisas, a Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas sempre. Versículo 3, ainda, Ananias, que eu falei do fundo comunitário, demonstra uma tremenda falta de gratidão e uma gritante hipocrisia, porque ele quis parecer uma coisa que ele não era. O que era o Ananias? Ele quis demonstrar que ele era, puxa vida, olha, eu quero compartilhar as necessidades dos irmãos, para esse dinheiro para os órfãos, para as viúvas também, mas não era, porque ele sabia que poderia contribuir com mais e ser abençoador, mas foi hipócrita. Eclesiastes 8:11 diz assim: por que será que as pessoas, isso na linguagem dos dias atuais, por que será que as pessoas cometem crimes com tanta facilidade? É porque os criminosos não são castigados logo. E esse logo me chamou a atenção, porque o que aconteceu aqui no capítulo 5, alguém fala, mas que coisa cruel, inútil. Você fala num domingo disso? Num domingo. Porque a morte, o castigo de Deus veio logo para mostrar a toda a comunidade, olha, com Deus se anda de maneira regrada e correta. Deus não precisa de incorreções, Deus não precisa de corrupção, Deus não precisa de orgulho, Deus não precisa de hipocrisia. Deus precisa de gente que se importa com o padrão real e ideal de Deus com relação ao dinheiro para as vidas, para as pessoas. Me abençoar, a minha família, aos meus conhecidos, as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que estão mais distantes, as pessoas com mais necessidade. Essa é a função do dinheiro, com inteligência e raciocínio. A declaração de Pedro enfatiza a liberdade e autonomia que ele tinha em relação à propriedade ou dinheiro, podendo fazer o que bem entendesse, porque ele não estava dando para o apóstolo, não era um gift, não era um presente. Então hoje a ideia que dá é que quando alguém oferta na igreja, você é dos crentes, é do lei da oferta? Não, você dizima, está dando para o pastor. Irmãos, entendam sempre, o nosso temor é que, independente dos escândalos que há, independente da situação que vai pelo mundo afora, de descalabro, de descambo, nós ainda confiamos numa palavra que Deus diz que as ofertas e os dízimos são para sustento da casa e são para a ajuda dos necessitados, seja no Haiti, seja no Brasil, seja em Angola, seja onde for, é ajuda para a viúva, é ajuda para alguém que está passando fome, é alguém que precisa de um dinheiro em necessidade. A igreja existe para isso, para ajudar. Infelizmente não se alcançam todas as necessidades, nós não conseguimos abraçar todas as coisas, mas a igreja procura agir de maneira transparente e honesta. Só que é um número muito grande de pessoas que se fizeram desonestos e por isso falar em dinheiro ou falar sobre vida financeira parece que provoca uma dor e um ferimento na pessoa que ela fala, está me ofendendo. Não, olha, porque é mais um ladrão. Irmãos, aqui nós não somos ladrões, aqui nós temos temor de Deus e aqui as coisas andam. A América vai de maneira diferente. Aqui o encargo estatutário, legal sobre a igreja e sobre os líderes, ela é pesada. Não pense que um líder fecha a porta, sai a francesa, leva a cadeira, leva dinheiro e fica por isso mesmo. A lei aqui está de olho e atenta em relação a tudo. Mas pior do que isso, é Deus um dia pesar a mão. Nesse caso, houve a necessidade de morte. O Senhor disse que ele expirou, que ele teve de repente um colapso, um AVC, um ataque cardíaco, sei lá o que ele teve, um choque, morreu. Ele morreu. E toda a congregação ficou aterrorizada. Sabe por quê? Porque eles disseram, coisa séria. E a Bíblia fala que depois de 3 horas vem a sua mulher. E Pedro, ele não acusa ela, ele faz a mesma pergunta, parece que para dar a entender, olha, será que ela vai cair na mentira dele? Ou será que ela vai ser mais honesta do que ele? E ele faz a mesma pergunta para ela, só que ela vem no mesmo toar, na mesma música. É portanto que a gente vendeu. Foi. Irmãos, eles não estavam interessados no dinheiro daquelas pessoas e de ninguém. A igreja não nasceu para ficar de olho em dinheiro de seu ninguém. Mas se Deus traz um princípio de ajuda a partir da igreja, a igreja faz muito. A igreja
constrói casas, eu digo as igrejas sérias, a igreja auxilia as pessoas, passa um rio de dinheiro pela igreja, passa muitos bilhões pela igreja, poucos milhões são realocados para as reais necessidades. Porém, não é por causa dos maus que gente vai ficar sem sustento, sem atenção, sem ajuda, por causa da maldade do coração de muitos. Eu me nego, eu me recuso a acreditar que o evangelho falhou, que Deus, de repente, fala, olha, deixa à vontade, porque quando sentirem, farão o que quiserem. A Bíblia ensina, a Bíblia auxilia, a Bíblia ajuda que nós tenhamos equilíbrio e controle sobre todas as coisas, e Deus nos dá graça, inteligência e atenção para todas as coisas também. E eu concluiria dizendo, não vale a pena fazer exibição, não vale a pena você querer se mostrar. 2 Coríntios 9:7 diz assim, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Essa explicação do texto é tremenda. Não por necessidade, não por imposição, não por obrigação, mas com alegria. Nós cremos no princípio dos dízimos, sim, porque Jesus não veio abolir. É coisa do Velho Testamento, vou trazer uma cesta de goiaba. Traga, vou trazer uma cesta de... Naquele tempo, lembre-se, não havia dinheiro. O dízimo era isso, era a renda que ele tinha naquele momento, era ovelha, eram frutas. Depois ficou difícil e perigoso carregar uma ovelha. Como é que eu vou lá na casa do pastor Vanderlei, falar para ele que ele me pagou um serviço e levar uma ovelha nas costas? Vai que alguém rouba. Aí eu fico sem ovelha e não pago ele. Então criou-se o dinheiro para facilitar, traz no bolso. E as nossas relações hoje elas são geridas pelo dinheiro. Então eu ainda continuo crendo na atualidade dos dons, creio na vinda do Senhor, eu creio na atualidade, sim, dos dízimos e ofertas. Ah, mas é para o bolso de quem? É para a casa do Senhor, é para a casa do Senhor. O que eu entendo da Bíblia é que Jesus foi dizimista, porque para pregar na sinagoga tinha que ser dizimista. Ah, mas não tem nenhum versículo no Novo Testamento que fala sobre dízimo. Quando fala é se referindo ao Antigo Testamento. Eu entendo, eu concordo, quanta coisa houve no Antigo Testamento que Jesus não mencionou no Novo Testamento e nem por isso foi invalidado, nem por isso deixou de existir. Ah não, Jesus aboliu. Jesus não aboliu, ele disse, eu vim cumprir da maneira correta, com o propósito e o significado correto que as coisas são e tem que ser dado o nome correto delas, são para a glória de Deus. Então os dízimos, eles continuaram sendo geridos pela igreja. E até os dias de hoje, aqueles que não querem dar, não deem, não estejam presentes, não façam com o coração duro, porque isso vai fazer mal. Mas isso tem gerado morte, gente com vida atrapalhada. Eu conheço gente que ganha muito bem, mas tem a vida torta, perdeu casa, não consegue se fixar em trabalho, não consegue sobrar dinheiro e ganha thousands e não consegue ter uma vida financeira estável. Sabe por quê? E não é dizimista, curioso, mas eu conheço gente que ganha 600, 700 dólares na semana, vive muito bem, viaja, tira férias, é dizimista fiel. Isso para mim é um problema, e nós pastores conversávamos, nós dissemos, tem que ter muita habilidade, tem que ter muita sutileza para tocar no assunto, para não dar a entender que nós queremos para o nosso bolso. Irmãos, nós não queremos, eu trabalho. Até hoje, enquanto Deus der graça e força, eu trabalho para as minhas coisas, porque eu não quero que amanhã ou depois alguém diga, tá vendo? Depois que virou pastor, trocou de carro, comprou casa, olha a Fábio, olha a chiqueza que ela está, né? Emagrecer, olha só. Eu não quero que ninguém diga isso, irmãos, porque a Bíblia diz, digno é o obreiro do seu salário. Tudo que nós fazemos aqui é com o temor de Deus, mas é no sentido de entregar na obra do Senhor para que Deus seja louvado através das nossas vidas. Pastor Maurício acorda às 4h30, 5 horas. Eu acordo às 5, 5h30. Quando tomo café, acordo às 6. 5, 5h30. Então, nós trabalhamos. Pastor Vanderlei trabalhou muito. Hoje é aposentado. Tem vida própria. Pastor Marcos trabalha. Pastor Elias trabalha. Pastor Elias está aí? Está trabalhando. Pastor Elias trabalha muito. Brincadeira, está aí, Pastor Elias. Está aí, não? Trabalha. Está vendo? Trabalha. Se vi foto na Disney, queime minha língua. Mas o pastor Elias também trabalha muito. Então, irmãos, nós cremos que a bênção do Senhor vem sobre a nossa vida. Quando eu casei com a Fábio, ela trabalhava. Aí quando nós tivemos um filho, a tendência é ir para o daycare, continuamos trabalhando. Eu já falei para os irmãos, houve um decréscimo de mais de 700 dólares a semana. Não é?
E hoje nós somos 5 e só eu trabalho. Pensa que nós fazemos conta para comer, ou que nós ficamos, meu Deus, vai faltar. Nós agimos dentro da matemática, procuro não gastar mais do que eu ganho. Só que Deus não deixa faltar nada. Deus tem dado e surpreendido muito mais do que a gente às vezes imagina. E eu fico impressionado. Então a atualidade dos dízimos e ofertas, ele é presente. Aí eu não vou ler os textos que dizem, porque não é o assunto. Se quiserem, numa das sextas-feiras nós vamos estudar e tratar sobre dízimos, nós vamos falar sobre a igreja, nós estamos tratando com a igreja, com membros, com gente consciente, para que entenda que o reino de Deus se move, mas mediante nosso esforço. Só que esse esforço, eu digo, não é sacrifício de dar o que não tem, é de apresentar ao Senhor aquilo que você tem. Eu li rapidamente a história do Colgate. Eu acho que quase ninguém mais usa a pasta dele, né? Mas continua rica e forte a empresa. Hoje nós temos Crest, nós temos aí propaganda gratuita, né? Mas tem outras marcas, que não só Colgate. Entretanto, ele, aos 16 anos, saiu de casa para trabalhar, porque em casa eles passavam fome. E ele, no caminho, indo para Nova York, que era o centro, era São Paulo da América, né? Nova York tem um pouquinho de São Paulo, eles morrem de inveja de São Paulo. Então eles tinham um pouco disso, essa atração de muito trabalho lá. Aí aconteceu dele estar indo, e no caminho ele encontraram um irmão. E esse irmão pegou e falou, vamos orar pela sua ida. Ele falou, não, estou indo para trabalhar, estou indo para vencer. E disse que então, o nome desse menino era, lógico, em português ficou Guilherme Colgate. Mas não era Guilherme o nome dele, eu tenho certeza que não era, né? William, pode ser. Então, o Guilherme Colgate recebeu a oração desse irmão, e esse irmão pegou e falou para ele, olha, se você aceitar Jesus na sua vida, se você procurar uma igreja de verdade, você for fiel a Deus com a sua vida, o Senhor vai te enriquecer e o Senhor vai te fazer um grande homem. Ele disse para ele, e ele ficou com aquilo no coração, foi embora. Chegou em Nova York, com muita pena, com muita dureza, tinha o dinheirinho dele enrolado numa toalha. Pegou aquele dinheirinho lá, achou sua pensão lá, com muito custo, conseguiu um emprego. E aí, quando ele conseguiu o emprego, ele lembrou das palavras do irmão e da sua mãe que falava. Ele falou, meu Deus, realmente tenho que procurar uma comunidade que me ame, que me dê suporte espiritual, porque se eu ficar só nessa vida, eu já sei o fim de muitos. E a sua biografia diz que ele foi para uma igreja, ele falou, pastor, eu quero me tornar membro, eu quero ser batizado, eu quero andar com Jesus, eu quero ter uma vida com Deus, que eu tenha alegria em Deus e que Deus se alegre de mim. Ele, o biógrafo contando sobre ele, né, morreu faz tempo, não é entrevista. Então, a história diz que ele foi trabalhar nesse emprego, era uma empresa pequena, e em pouco tempo ele se tornou sócio, e ele era dizimista fiel. Ele dizimava do pouquinho. Ele falou, não, a partir do momento que eu aceitar Jesus, vou dizimar. E é verdade. E então, ele se tornou sócio. Dali a alguns anos, o seu sócio morreu. Olha que coisa. Era mais velho do que ele, morreu. E ele ficou herdeiro daquela fábrica. E aquela fábrica, ele começou a pensar, nós vamos ter que ir bola para frente. Jesus, me dá graça. Mas se o Senhor me abençoar, eu vou, além do meu dízimo, eu vou separar 10% do meu lucro da empresa para o Senhor. E o biógrafo diz que ele abriu uma conta corrente, pastor Vanderlei, específica para isso. Então, ele recebia o salário dele, dizimava, e a parte do lucro ia para aquela conta. Quando ele recebia, ele pegava 10% do lucro daquela conta e entregava na igreja. A empresa dele foi prosperando de uma tal maneira, e era uma empresa de sabão. Ela foi crescendo, e diz que em Nova York só se queria aquela empresa e os produtos daquela marca. Era aquele sabão que era o melhor, que era de qualidade. A crente também trabalha com qualidade. E ele fez o melhor. Então ele disse que a coisa começou a se avolumar e a crescer de tal maneira, ele falou, não, eu não vou mais dizimar, eu vou dar 10% e mais 10%. Eu dizimo e mais 10%. Ele passou a dar 20%. Ele disse que a venda continuou explodindo. Ele falou, eu vou dar 30%, continuou estourando, vou dar 40%. Subindo, pagou os estudos dos irmãos, auxiliou a família, ajudou muita gente, a empresa crescendo. Ele falou, quer saber? Eu vou dar 50% de tudo de agora para frente. Essa é a história do Colgate, que está aqui até hoje, os produtos dele. Quando você for no Walmart, no Publix, dá uma olhadinha lá, você fala, você, camarada, me faz igual. Mas um homem que ousou, não ir para Nova York, né? Mas olha, me faça bem sucedido também. Mas um homem que ousou, irmãos, eu não quero aqui desafiar nem prometer o que eu não tenho. Eu não tenho jurisdição e muito menos autoridade para dizer que Deus disse que não. Mas eu entendo o seguinte,
Porque quando o pastor Maurício me falou, fala sobre família, eu pensei em tanto texto macio, tanto texto soft, né, que eu falei, uau. E essa noite, ainda essa noite, né, depois, a semana toda martelando em cima de alguns textos dessa palavra, eu falei, pastor, eu acho que eu vou falar sobre finanças. Ele falou, fala, mas acho que ele nem imagina. Mas depois ele vai ver na gravação. E aí, eu fiquei a semana toda em texto, em outro texto, em um artigo, outro artigo, e essa noite eu não consegui dormir. Eu comecei, era 9 horas, a terminar aqui o sermão, né, o esqueleto, que é o que a gente faz, para dar um pouco mais de segurança, para ter um direcionamento. E quando era 4 horas da manhã, eu falei, Deus, eu preciso dormir. Eu sei que o Senhor vai fazer a tua parte, Senhor, mas eu estou exausto. Só que também eu estou com medo da reação que as pessoas possam ter. Mas eu senti paz no meu coração, porque eu falei, é uma coisa que nós não falamos, é uma coisa que não é comum nós dizermos, e eu não estou chorando por dinheiro de ninguém. Eu gostaria e quero que a bênção de Deus alcance as nossas vidas, para que nós possamos abençoar a outros, porque os presentes, os gifts e tudo mais, a Bíblia falou, não, olha, foi entregue aos pés dos apóstolos, e dos pés dos apóstolos iam para as formas e vias corretas. Então eu creio que Deus pode transformar homens e mulheres em homens e mulheres com uma vida estabilizada, com uma vida abençoada, sem a necessidade de ir além do que podem, sem prometerem o que não devem e sem fazerem esforços no sentido de que, olha, estão fazendo por imposição. Não, seja com alegria, seja com dádiva. Meu conselho é, casal, esposo, esposa, ao invés de você fazer um envelope cada um e gastar nosso envelope, ao invés de cada um fazer um envelope de dízimo, você e seu marido, coloca na mesa e fala, olha, quanto nós ganhamos essa semana? Eu ganhei tanto, eu tanto. Tá bom, então olha aqui, ó, João e Maria, tica lá, dízimo, tanto. Família Serafim, tanto. Você e sua esposa, porque sabe por quê? Isso vai fazer com que você se torne fiel no dízimo, porque aí vocês não vão entrar em acordo, porque vão lembrar dessa história, certo? Ananias e Safira, não tem nenhum aqui com esse nome. Então você vai lembrar e vai falar, olha, é melhor a gente ser sincero. Nós vamos ter que ser sinceros se nós acreditamos dessa maneira. Vocês não são obrigados a acreditar porque eu estou falando. Vocês não são obrigados a acreditar que vocês não entenderam o que a Bíblia está dizendo. Vocês não são obrigados a acreditar se vocês não leem e não se certificarem por vocês mesmos com a ajuda do Espírito Santo e de Deus confirmando. Quando Deus fizer assim na sua vida e você for um dizimista, então você fala, Senhor, eu quero liberdade para ser tranquilo. E você vai repetir como Davi, olha, fui moço e agora sou um pouco maduro, já sou passado, só que eu nunca vi o quê? Antes. Eu nunca vi, não. Eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ou seja, a bênção de Deus vem sobre a sua vida e a vida dos demais. Aqui, por causa do acordo de 2, matou o homem e a mulher. Eu espero que você não esteja matando a sua casa, que você não esteja matando as suas finanças, que você não esteja matando a sua família por você ser omisso. Quer saber? Eu não vou dizimar, também não vou nem no culto. Aí, como diz o pastor Vanderlei, aí também o dízimo não vem na semana seguinte. Uma vez que você toma alguma coisa, Senhor, é para o Senhor, está aqui. É do Senhor. E a bênção do Senhor é quem enriquece, não acrescenta dores. Eu gostaria de ouvir muitas histórias acerca de, certo? Se quiserem mandar e-mail para o pastor presidente, pode fazer. Hoje eu sou presidente de exercício, eu cancelo todos os e-mails que os irmãos mandarem contra mim. Tá bom? Deus abençoe, mas vamos orar, para que a bênção do Senhor venha sobre a nossa vida, que nós não tenhamos, irmãos, o espírito de avareza, e que a graça do Senhor seja sobre nós em todas as áreas, na saúde, na área financeira, que nós sejamos fiéis a Deus. Fiel é dizer, Deus, eu creio na tua provisão, eu não quero falhar. A parte dele, ele vai sempre cumprir e nós nunca estaremos acima da parte dele. Mas a nossa parte precisa ser feita. Se o Senhor precisa contar comigo para alguma coisa, eis-me aqui, envia-me a mim, com recursos, com meios, com uma maneira que o Senhor sabe fazer, Deus sabe fazer. Né? Então, se você não é dizimista, se você não acredita em ofertas, se você não acredita em bênção sobre isso, se você não acredita em maldição sobre isso, olha, não é para você. A oração é, mas essa palavra não foi. Esse esclarecimento quero deixar bem claro. E também não estou pregando que Deus vai dar, porque você é dizimista, Deus vai dar. Não. Seria, eu termino, quanto mais um faz fundo, só para anestesiar,
foi como um exemplo que eu ouvi sobre dízimo. Essa terra é do Senhor, nós moramos de aluguel. Todos nós moramos de aluguel aqui na América, certo? Fica você um mês sem pagar aluguel, o que acontece? Recebe uma carta. No segundo mês, se o cara for bom, recebe 2. Na terceira, está lá o seu xerife, na sua casa, porque o seu aluguel não foi pago. Então, uma explicação de 1947, essa para mim foi a melhor, que esse pastor Orlando Boyer disse. O dízimo é exatamente isso. É Deus nos dando e nós temos só que 10%. Mas o que são esses 10%? É para investimento na obra dele e para as necessidades dele. Não é para eu trocar de carro, não é para eu comprar uma casa, não é para minha poupança, que aliás eu nem tenho. Tenho a caixinha agora. Mas que Deus nos abençoe, irmãos. Tenha misericórdia de nós e não nos deixe reféns do dinheiro. Pai amado, nós te damos graça, sabendo que o Senhor é sempre fiel e bom, que o Senhor trabalha na nossa vida, no nosso coração e na nossa mente e é poderoso para trazer vida. Pai amado, traz vida nas nossas consciências, traz vida, Senhor, nos nossos sentimentos, traz vida, Senhor, nas áreas que nós precisamos ter reavivadas em relação a compromissos, a desejos, a alegria, a fidelidade na tua casa, com as tuas coisas para contigo, Senhor. Nós não queremos deixar que o sangue de inocentes venham sobre as nossas costas. Nós não queremos, ó Deus, sermos omissos em relação ao clamor e ao grito do necessitado. Nós não queremos, ó Deus, fazer com que a nossa vida seja uma vida encastelada, com tudo para nós. Pai amado, nos faz ter a porção diária, nos faz ter o pão diário e a dependência total e completa do Senhor que cuida de nós. Cuida, Senhor, dos nossos irmãos, cuida da nossa casa, cuida da nossa família, mas cuida, Senhor, do estrangeiro, cuida do órfão, cuida da viúva, cuida, Senhor, daqueles que precisam de amparo, que a tua igreja seja uma igreja que realiza, porque os que estão no meio, porque os que são da comunidade, porque os que entenderam, ó Deus, que o Senhor é a nossa fonte maior, que dá com sobras, que abençoa, é o Senhor que deve ser glorificado e é para o Senhor que nós prestaremos contas. Por isso, ó Deus, nos ajuda a entender os teus princípios e a desenvolver um coração reto e puro, que o teu bom Espírito traga vida, ressurreição, novidade, milagre, cura, prosperidade certa, na hora certa, no momento certo, para glorificar o teu nome e somente o teu nome. Nós daremos glória hoje e sempre. Amém.